Hoje, lendo João, o capítulo 15 e o versículo 5, a parte B, que diz assim, na verdade, Jesus está dizendo algo muito profundo. Ele está dizendo para mim e para você, sem mim, nada você poderá fazer, nada. Forte, né? Forte ler isso na Bíblia. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. E eu li todo o capítulo 15 de São João. O João foi o apóstolo do amor, foi aquele apóstolo que sempre digo que Deus não tem os seus filhos prediletos. Ele tem filhos, mas aqueles que chegam mais perto do Pai, eles recebem mais dele, eles são mais parecidos com ele. E eu aprendo com João, ele foi chamado do apóstolo do amor, foi o apóstolo que Jesus confiou o bem mais precioso que ele tinha na terra, sua mãe. Ele disse para João, eis aqui a tua mãe, eis aqui, mulher, o teu filho. Ele não quis deixar a mãe dele desamparada, sem ter alguém por ela, e ele confiou a João essa missão. E que missão linda! E qual é a missão que Deus tem dado para você cumprir? Qual é a missão que você sente no seu coração? Porque a palavra diz que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Mas, quando a gente não está em Deus, não está lendo a palavra, quando a gente olha para dentro da gente, muitas vezes, a gente busca encontrar alguma coisa. E muitas vezes, quando a gente não busca a luz na palavra de Deus, a gente não convidou Jesus para morar aqui dentro, porque ele é educado, ele precisa de um convite, que ele diz que está à porta e ele bate. E se você abrir essa porta, ele vai entrar. Então Jesus está dentro, o reino de Deus, ele está dentro de nós, mas nós precisamos abrir a nossa boca e convidar para ele entrar. Enquanto ele não está aqui dentro, ou você ainda não se conectou com o Senhor, você vai estar vazio, você vai estar buscando muitas coisas para preencher esse vazio, esse buraco. E eu mesma busquei nas religiões, eu mesma busquei em muitas faculdades, pós-graduação, em muitas coisas para comprar, para preencher coisas materiais, e nunca preenche, nunca tá bom, sempre tem o próximo livro, sempre tem a próxima faculdade, sempre vai ter o próximo relacionamento. É muito triste quando a gente está vazio e busca fora algo para preencher aqui dentro. Quando a gente busca no outro, principalmente isso é muito triste, a gente vê mulheres e homens buscando no outro o amor para preencher o seu coração. Muitas vezes buscando em compras, pessoas que compram compulsivamente, que nada chega, nada tá bom. Se tem uma blusa, precisa de outra. Se tem um casaco branco, precisa de um preto, de um vermelho, de um amarelo. Nunca preenche, porque nada que está fora vai preencher aqui dentro. Porque o Senhor diz, sem mim, nada podeis fazer. E todo o capítulo 15 de João fala que Jesus é a videira. Aqui na nossa região, Rolante, Caxias, tem muitas videiras, muitos lugares que é cultivado a uva, e a gente vê aquelas plantações, a gente vê a uva, que lindo, quantas plantações existem, né? E aqueles galhos, eles são cheios de uva. Se você um dia tiver a oportunidade de ir a Rolante colher essa uva, você vai ver quanta fruta que tem, quantas uvas naqueles galhos. Mas se aquele galho for tirado, se ele não tiver conectado à videira, ele vai secar.
e ele não vai dar fruto. Porque sem a videira, sem estar ligado, nada produz fruto. E muitas vezes a nossa vida é assim. Quando ele está fora, não está conectado com Jesus, com a sua palavra, não está conectado com Deus Pai, com o Espírito Santo, é só um galho que vai buscar dar fruto, mas ele vai secar. E longe de Deus, ele não vai dar fruto. Jesus usava a natureza para explicar o reino. E nós precisamos entender que sem Deus nada somos. Mas eu tenho uma boa notícia, porque Davi, por mais que ele tinha falhas, por mais que ele tinha erros, como todos nós, a palavra diz que todos pecaram, todos é todos, não tem exceção, não tem o mais santinho, o melhorzinho, é todos, e todos são carentes da glória de Deus, todos. Não adianta a gente querer se sentir melhor, muitas vezes achando que somos algo, não, nós só somos vara. Precisamos estar conectados na videira, porque se Jesus falou que sem ele nada nós podemos fazer, não foi qualquer um, foi Jesus. Então, sem ele, nada. Então, todos os dias e todos os momentos a gente precisa estar conectado. Friozinho do sul, maravilhoso. Precisamos estar conectados à palavra, conectados a Deus. E o caminho é Jesus. A Bíblia diz que ele é a verdade, ele é o caminho e ele é vida. E eu sempre digo, vida com abundância. Então, nesta manhã eu te convido a você dizer como Davi, que era falho, que tinha muitos defeitos. Ele disse, com meu Deus, eu salto muralhas. Eu não sei qual é a muralha que você precisa saltar. A minha muralha era o meu ego. Essa era uma muralha que eu precisava vencer. Com Deus eu estou vencendo. O ego é quando a gente quer fazer aquilo que nós mesmos queremos, não aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que precisa ser feito. O ego, ele precisa da aprovação do outro o tempo todo. Mas se Jesus foi desaprovado por esse mundo, quem somos nós para ser aprovados por esse mundo, né? Mas eu tenho uma boa notícia. Deus já me aprovou. Deus já te aprovou. Se você estiver conectado na palavra, o Espírito Santo fluindo através da tua vida, o Senhor já te aprovou. E você não precisa de mais nada da aprovação desse mundo, aprovação das pessoas. Não precisa de elogio, porque todo aquele que precisa de elogio o tempo todo, da aprovação dos outros, ele vai cair na primeira crítica. E acredite, eu já vivi isso na pele. Eu sei o que é necessitar da aprovação dos outros, necessitar de que as pessoas digam que tá bom, que não tá bom. E é muito bom ser liberta disso. Muito bom saber que com meu Deus eu salto muralhas. E eu consegui saltar a cada dia. Isso é um processo, né? É um processo. Até o Senhor vir, nós vamos estar nesse processo. E com o meu Deus eu salto muralhas. Com o meu Deus eu venço. Não sei qual é a muralha. Se é a muralha da doença, se é a muralha do medo. Mas com Deus, pega na mão dele. Tem um louvor que diz, segura na mão de Deus e vai com medo mesmo, vai com teu ego mesmo, vai com a tua arrogância mesmo, vai que no processo o Senhor vai moldando. E nunca esqueça, sem Jesus nada podemos fazer. Então que nesta manhã a gente possa dizer, bom dia Pai, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo. A gente não está só não. A gente não está só, nós estamos na melhor companhia. E a companhia do Pai, de Jesus e do Espírito Santo, aqui dentro do nosso coração, porque um dia ele bateu e a gente abriu a porta, porque nós temos o livre-arbítrio.
que a gente possa fluir, que a gente possa saltar as muralhas. E quando estivermos aqui nessa terra, vamos ter muitas muralhas, vamos ter muitos desafios. Mas você, eu, vamos vencer com Deus. Porque é com Deus que eu sigo, com Deus que eu salto muralhas. Que você possa vencer as muralhas que você tem na sua frente nesse dia. Mas não esqueça, você precisa da mão de Deus. Você precisa crescer na graça, no conhecimento desta palavra.